Claro que quando você pega as digital natives, que já nascem pensando nuvem, é um cenário. Agora, você tem ainda muitas empresas que têm um legado, né? Ainda tem banco que está no on-premises e está fazendo migração para nuvem, ou quer ter o híbrido. Banco monolítico com dado da empresa inteira. Né? Exato. E, obviamente, o desafio é potencialmente maior, né? Porque você tem que ter um legado ali que tem né, informação que você precisa reter por questões regulatórias. E, ao mesmo tempo, você tem que ser ágil porque você tem uma aplicação que você quer lançar rapidamente, aí você já pensa, obviamente, na nuvem para isso. Só que você tem como é que você gerencia isso, que é o grande desafio, né? E aí, eu acredito que plataformas nesse sentido, e obviamente a Confluent, podem ajudar muito esse processo, né? E aí eu queria ver o que você tem visto no mercado, como é que as empresas têm olhado nesse sentido, como é que tem sido a adoção, enfim. Botar o chapeuzinho um pouco de Confluent aqui, né, para falar um pouquinho do que a Confluent fez e aí meio nessa jornada aí, né? Porque aí lá, depois do Kafka sendo criado, etc., a Confluent, eles fizeram a versão Confluent Platform, que seria a versão autogerenciada, que você instala lá, se quiser rodar no Kubernetes, você gerencia, isso pode estar no bare metal, no seu data center, ou jogar nas suas VMs, Kubernetes, na sua cloud, etc., você vai gerenciar esse cara. Uma outra coisa que eles fizeram foi fazer o Confluent Cloud, que não é simplesmente pegar o Apache Kafka e botar como um serviço gerenciado. Não, o pessoal rearquiteturou tudo para ser um serviço cloud native. E aí te questiono uma coisa, você falou assim, o pessoal vai para a nuvem. O que é esse ir para a nuvem? É tu fazer um lift and shift das suas coisas ou você modernizar para ter as suas soluções seguindo ali os 8 paradigmas, as 8 regras de ser um serviço nativo da nuvem. Né? São coisas distintas. Completamente. O que a gente sempre usa de termo aqui no podcast é a nuvem como data center de luxo. É isso. Então, e ali é só um parênteses, só pegar um gancho rápido nessa questão. Eu tenho escutado muito, mas muito cliente reclamando do custo da nuvem. Muito. Né? E eu acho que, em partes, são cenários como esse. O cara fez um lift. Não tem dúvida. E aí, obviamente, ficou muito mais caro. Você tinha uma casa sua, eu sempre uso esse exemplo. Você tinha uma casa sua. Aí alguém te falou que morar no hotel era mais legal. E você não se adaptou. Você pegou todas as suas coisas e foi morar no hotel. E agora você está reclamando que a conta do hotel tá cara. É isso, entendeu? Uma ótima analogia. Não, mas aí por que eu trago isso? Porque a história fazendo a ponte com a solução do Confluent Cloud, que exatamente não é um lift and shift. Foi feito todo um trabalho de arquitetura, e aí para ser um sistema realmente nativo na nuvem, multi-tenant, etc., que aí eles colocaram um nome disso, que é Cora. Aí saiu um white paper ano passado explicando toda a arquitetura, etc. Quem quiser conhecer mais a fundo, é bem interessante a arquitetura. Né? E aí, essa história de como que a Confluent, a visão da gente de ajudar as empresas nessa modernização. É ter essas duas ofertas para ajudar nessa ponte e ter essas duas ofertas de uma forma que a experiência entre elas seja muito parecida. Eles gostam de falar que é igual, mas é parecida. Que rode em qualquer lugar. Então, você pode rodar lá no teu data center, ali no teu quintal. Aí você pode estar se você fez o lift and shift para a sua nuvem, você pode estar ali. E aí você pode também ter o Confluent Cloud, que eu gosto de falar que é o mais próximo de um Kafka SaaS. Né? E aí prover mecanismos de você facilitar a comunicação entre esses caras. Então, você ajuda nessa ponte para essa modernização, de você sair do teu legado ali com os conectores. Aí, esses conectores também você pode gerenciar, ou a gente também oferece os conectores gerenciados para você jogar, de repente, para um outro sistema intermediário ali, que aí você ainda gerencia, mas que você não está preparado ainda culturalmente, etc., para utilizar uma solução dessa como serviço, e aí depois você seguir nesse passo.
né? Então você tem essas etapas de modernização e você pode seguir dessa forma. Não precisa ser uma mudança muito radical, que às vezes a empresa não está nem preparada para usar um SaaS, né? Usar um serviço 100% gerenciado. Não tem ferramentas de observabilidade que são necessárias ali. Não sabe fazer observabilidade de um sistema 100% gerenciado, porque são outras coisas. A Confluent Cloud não fala quanto que está a CPU do broker lá no Confluent Cloud. Não vai falar, entendeu? São outras métricas, outras coisas, outros alarmes que você precisa ficar de olho. Aí falou a história do custo, né? Alguém falou a história do custo. Então, você tem que ficar de olho em outras coisas para você não ser pego de surpresa de custo de Confluent, do custo do seu cloud provider. Tem que observar isso daí. A gente é um outro paradigma. É uma outra coisa. É um outro paradigma. Você não vai mais monitorar a máquina, você vai monitorar a transação. É isso. Que é isso que vai afetar o teu negócio do ponto de vista de observabilidade e é o que vai gerar o teu billing. Né? Não, e tem umas métricas, o pessoal que vai para nuvem falando de custo ainda, 70%, se eu não me engano, acho que o número é mais ou menos isso que eu falo, de custo de nuvem, rede. Uau, não sabia disso. Rede. Porque aí o pessoal vai, não, faço lift and shift de meia dúzia de coisas, umas coisas ainda eu deixo de fora. Isso. Você já viu quão é caro para você tirar o dado de um provedor de nuvem? É absurdamente caro. Então, o cara lá, aí você tem uma área lá que os caras querem ser moderninhos, fazem um lift and shift, joga lá para umas VM, sei lá onde. Aí sobe e desce o conteúdo do banco todo dia. Para jogar o dado para um provedor de nuvem, beleza, é baratinho. Ele fala assim, manda, agora vai tirar. Aí você também não tem um planejamento em relação à região, não sei o quê, um tá aqui, o outro tá lá. Muda de região o seu dado para você ver quanto que custa. Você vai, assim, e às vezes demora para entender essa conta. Aí aquilo fala assim, tá caro. Nuvem é caro. Aí sai da água pro vinho, né? Da mesma forma que ele foi sem critério, sai sem critério. Exato.